meditação de hoje com o tema Mulheres do Inverno. Os evangelhos nos mostram Jesus interagindo com 3 mulheres. Interessante notar que nesta história, todas essas mulheres sozinhas no inverno da vida. Uma das 3 era viúva e sem filho. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 12, nos diz o seguinte: que destas mulheres, da qual citamos, uma era viúva e sem filhos. Essa história está contada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11 ao 17. A outra tinha perdido sua inocência 6 camas antes. João, capítulo 4, versículo de 1 ao 42. A terceira, a história nos conta que estava falida, desesperada e à beira da morte. Lucas, capítulo 8, versículos 43 ao 48. Interessante notarmos que o Evangelho destaca esse diálogo onde Jesus toma a decisão de interagir com mulheres que viviam o verdadeiro inverno da solidão. Mulheres que buscavam um porto seguro em uma sociedade machista onde não lhe eram permitido de forma alguma um espaço na sociedade para que pudessem viver com dignidade. Houvesse Jesus, naquele momento, as ignorado, a minha pergunta seria: quem então teria notado aquelas 3 mulheres sozinhas na vida? Numa cultura em que as mulheres estavam apenas 1 grau, para você imaginar, ou 2 acima dos animais domésticos. Era essa sociedade que Jesus vivia no seu tempo, onde o respeito pelas mulheres, a cultura ensinada pelo valor de uma mulher, era inferior, pelo menos de 1 ou 2 graus abaixo de animais domésticos. Você já imaginou? Já imaginou nessa história? Afinal de contas, era somente mulheres. Mulheres esgotadas pelo sofrimento da vida, mulheres enrugadas pelas marcas do sofrimento que a sociedade lhe cravava. Mulheres exaustas, mulheres do inverno. Deixe-as ali, Jesus. Alguém poderia argumentar, alguém poderia interrogar o mestre: Senhor, deixa estas mulheres aí. Elas não têm valor para a sociedade. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa e falar com você para nós entendermos um pouquinho que esta mesma avaliação cultural para os tempos em que vivemos, ela não mudou muito. Sabe por quê? Porque encontramos na sociedade atual em que vivemos a mulher explorada por todos os lados. Explorada principalmente pela mídia, quando muitas vezes vemos divulgação onde as mulheres colocam como propaganda o seu corpo para vender um produto. Não entendendo o verdadeiro sentido, o valor real do quanto Deus criou-a à sua imagem
e semelhança. Mas a própria sociedade muitas vezes tem denegrido a imagem de mulheres. Uma imagem bela, perfeita, criada para ser respeitada e companheira. E agora a própria sociedade atual lhe impõe um desrespeito. Porque a mulher muitas vezes é tratada simplesmente como um símbolo de objeto, em troca de produtos para trazer como resultados fins lucrativos. Apenas um pouco diferente da sociedade da época de Jesus, porque essas mulheres não traziam lucros, mas eram rejeitadas ao ponto de não serem nem aceitas na sociedade. O resultado é o mesmo, é um desastre. Tudo de fato é permitido se Deus não existe. E o homem, em consequência, está abandonado, pois não é capaz de encontrar nada que depender dentro ou fora de si mesmo. Ao mesmo tempo em que o mundo quer se ver livre do absoluto, porém, esse é justamente seu maior anseio. Um referencial externo, supremo e, sobretudo, um Deus que cuide de suas criaturas, pois elas não sabem para onde ir. E é nosso privilégio, em como vivemos e testemunhamos, apresentar esse Deus absoluto, revelado em Cristo, aos que não têm nenhuma esperança. Vamos orar? Senhor, capacita-me a compartilhar com coragem e ousadia a este mundo a razão da verdadeira esperança que tenho em Ti. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.